28 de dezembro de 2024. Eu venho aos meus seguidores os cumprimentar com uma linda live transmitindo as mensagens verdadeiras a vocês. Eu quero agradecer os irmãos e as irmãs no Brasil e nos demais países fora do Brasil que estão mandando imprimir, fazer cartões e distribuindo à população, ou seja, ajudando a fazer a obra. Isso é um ato perfeito, isso fica registrado nas alturas e você será no futuro retribuído por isso, porque Yahweh não aceita nada de graça. Vamos avante, Yahweh está conosco e nos elevará à tranquilidade. O título dessa live é Como Yahweh atende a população. Interessante, né? Como Yahweh atende a população. Eu gravei essa semana lives, né? No sétimo tempo passado foi gravada uma live e a população ficou impactada. Depois eu vim com um vídeo, né, trazendo esclarecimento de toda a situação. E agora a gente vai avante, ampliando os conhecimentos, tirando o povo do engano de Satanás. Eu quero ir para João, capítulo 10. Eu vou começar a partir do versículo 1. Aqui eles escreveram o título, Jesus, o bom pastor. Mas Jesus, como se a letra consoante J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel fala o hebraico é composto de 22 consoantes e não existe a consoante J até hoje, sem contar que a letra consoante J ela foi existir mais de 1.400 anos depois que o Messias havia sido sepultado. Ok? Então não existe nenhuma lógica que existissem homens naquele tempo com o nome Jesus, nem a cidade com o nome Jerusalém. Esses nomes foram nomes inventados, ou seja, consumiram os nomes originais e implantaram os nomes que tinham vínculo com o Ser Supremo que criou todas as coisas e implantaram nomes tendo vínculo com a oposição que se levantou contra a verdade. Aí está, Jesus, o bom pastor. Jesus, eu já disse que é sem lógica, o nome do Messias é Yahushua e não Jesus. E pastor, no hebraico, no hebraico, no dicionário hebraico, veja bem, eu estou falando de documento, eu não estou inventando. No dicionário hebraico arcaico, pastor é cavalo reprodutor de equinos. Olha só como eles judiaram da população. Eles consumiram a literatura original, fizeram uma paralela e nessa paralela eles colocaram o povo na contramão total. Tá. Então o nome Jesus não é Jesus, é Yahushua, e o nome pastor, na verdade, é Yahoré,
Yahoré, aquele que cuida de rebanhos lá em Israel, lá em Al-Hushurul, que o nome também não é Israel. Is é um deus maligno, Ra é outro deus maligno que vem de Ra-Satã, e El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Então, o nome da cidade é Yalhu-Shurul. Yalhu é o nome do pai e Ul é o título que é supremo, ou seja, na cidade tinha o nome do nosso pai, como também tinha o título. E eles tiraram o nome do nosso pai, tiraram o título e colocou os demônios, o nome da cidade representando os demônios. Isso é o nome que eles inventaram. Tá? Consumindo com a verdade. Tá. Mas aqui eu vou fazer uma vista grossa para facilitar para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Então, eu vou utilizar a palavra pastor aqui, tá? Mas você já sabe de que se trata. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Observa. Colocaram na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 está escrito isso. Primeiro que eterna é um Deus satânico, é o Deus éter. Começa por aí. Filho unigênito, inventaram. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, você que está me ouvindo também é filho do nosso Pai que nos deu o fôlego de vida. Querendo ou não, somos irmãos. Então, história de filho único inventaram. Tá? Agora, ele era único em quê? Ele foi o único escolhido para governar um povo. Veja bem, ele foi o único escolhido para ser um governo mundial aqui. Inclusive, quando eu falo para as pessoas não gravarem vídeos, que quem faz isso está num caminho oposto, é porque eu sou o único do mundo que recebo as mensagens de Yahweh para transmitir ao povo. Então, se aparece outro gravando, fazendo gravações por conta própria, é ladrão e salteador. Porque está sendo utilizado, enganado por seres satânicos que não têm vínculo com Yahweh. O ser satânico cauteriza a mentalidade das pessoas e coloca na cabeça delas que elas são importantes, que elas podem e tal, e aí não que eu vou fazer vídeos e tal para se aparecerem. Aí depois, Yahweh vai me subir de posição, essas pessoas vão ficar em más lençóis dependendo de mim. É feia coisa. Quando eu digo que a minha pessoa foi escolhida, eu não estou inventando, não estou me exaltando, jamais. Veja bem, observa bem o que eu vou dizer a vocês. Quando Yahweh foi me passando as coisas, ele veio me passando de longe. Só que Yahweh, para me utilizar no mundo, ele teve que me colocar na inocência. E na inocência, eu comecei a entender. Mas primeiro foi um processo que eu tinha que conhecer todo o campo do inimigo. Exemplo, eu tive que nascer em um berço católico, batizar lá, crismar, rezar terço de joelho em